Chegou, E aí, olha. Marcelo? E aí, meu amigo, boa noite, tudo bom? Por mim, tudo ótimo aqui. Espero que com você, com a família e com toda a audiência. Obrigado pela oportunidade da gente conversar de novo. Eu é que agradeço pela honra de doutor compartilhar tanto conhecimento, tanta informação valiosa com a gente. Doutor Ícaro, deixa eu pedir um favor para a gente começar do jeito certo. Eu sei que é uma indelicadeza da minha parte, mas se tem algum desavisado que caiu aqui de paraquedas e não conhece esse rapaz bonito que está aqui com vocês essa noite, eu peço, doutor Ícaro, por favor, a gentileza de se apresentar. Bom, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Eu formei pela UNB 25 anos atrás. Sou homeopata por especialização e pós-graduado em estratégia ortomolecular e medicina e integrativa. Tenho 10 livros escritos, sendo o último a segunda edição do Domine Domine sua Sua saúde. Saúde, que E em tá, PDF está gratuito para vocês. Porque a ideia é ajudar, né, gente? Então, assim, a ideia é que vocês possam ter a base para a saúde aí. Pronto, a apresentação é essa. Para o pessoal do meu público, né, eu queria que você se apresentasse também, Marcelo, porque você sempre é muito legal com todos os convidados, de, poxa, exaltar a pessoa que está ali e tudo, mas você é gigante, sabe disso, né? E é bom que eu, todo mundo reconheça também. eu sou gigante, eu tenho 1,72 e meio. Como é que eu sou gigante? Eu tô ali da metade para baixo, eu acho, doutor. Tá bom, então. Você Ó, torce para o melhor time, então você é gigante por causa disso. abafo casa, abafo casa. Eu torço, eu torço. Mas eu sou só. A única coisa que eu posso falar de futebol é que eu tô feliz. Doutor, eu sou conhecido como pai da Luana. Eu acho que esse é o título mais importante que eu tenho. Eu sou o pai da Luana. Luana, que em fevereiro faz 10 anos, nasceu ontem, que em fevereiro faz 10 anos. Eu sou formado em gastronomia, foi a última faculdade que eu fiz, estou fazendo faculdade agora, mas a última que eu me formei foi em gastronomia. Eu me formei em química, eu me formei em informática, eu fiz MBA em administração de empresas. Cada coisa, cada roubada. Eu sou proprietário das marcas Cozinha Crunch na origem. Eu sou mentor da Tribo. A Tribo é a Tribo Sem Glúten, que tem hoje, a gente está, graças a Deus, com mais de 45 mil alunos. É a maior. Caramba. Eu costumava dizer, doutor, que era a maior comunidade de alimentação saudável da internet, mas a Hotmart brigou comigo, falou: Marcelo, pare de falar besteira. A sua comunidade é a maior comunidade do Brasil e ponto. Não é de alimentação saudável. Eu fiquei um pouquinho mais. Eu que sou leonino, fiquei um pouquinho metido com esse comentário dele. Os leoninos são os mais bonitos, simpáticos, charmosos, inteligentes, né? Não sei por quê. E modestos, Modesto, sempre. modesto. Eu não posso deixar passar, eu sou embaixador da CELBRA, que é a Associação de Celíacos do Brasil, representando aqui a unidade do Rio de Janeiro. E eu acho que eu falei tudo, doutor. Já me apresentei, o povo já me conhece, mas me conhece mesmo como pai da Luana. Ah, você é o Marcelo Otto, o pai da Luana, sou eu. E é um cargo muito, muito honorífico e honorário, né? Você ser o pai, eu sou o pai da Gigi, você é o pai da Luana, né? E além de tudo isso, a gente nos intervalos, né, produz conteúdo para ajudar as pessoas, né, Marcelo? Sempre, sempre. Hoje, inclusive, eu gravei uma guirlanda de Natal, que a gente fez numa versão de maionese caseira, uma maionese de abacate feita com os legumes, que ficou Hum, show de bola, né? Já já a gente libera essa receita aí pro pessoal. Doutor Ícaro, chega final do ano, vem aquela musiquinha na cabeça, o ano que passou e que o pessoal faz promessa, resolve mudar de vida, parece que espera o ano acabar para resolver compensar o que não fez o ano inteiro. E aí eu fico injuriado, doutor, com as pessoas que fazem promessa assim no final do ano, nada contra, mas eu acho que não faz sentido a gente deixar as coisas para o final do ano, principalmente quando a gente está falando de saúde. Porque todas as vezes que eu negligenciei ou ouvi relatos de pessoas que negligenciaram, era aquele arrependimento de não ter feito alguma coisa antes. Então, já que a gente está no final do ano, doutor, vem um monte de oportunidade aí de você fazer uma virada de vida. Eu queria saber do doutor, o que a gente tem que fazer de diferente para ter um resultado diferente, né? Para que 2026 realmente seja um ano
de celebrações, e não de coisas que você não fez e arrependimento do que você não fez. Sabe que desde 2010 que eu faço uma live anual, esse ano a gente conversou para poder fazer essa, e eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, que é tentando falar para as pessoas o que seria mais importante para elas terem um ano novo melhor. Todo Uhum, ano, isso deve ter uns 15 anos. E assim, é incrível como você se repete em várias coisas, é incrível como quem assiste confirma em dezembro. Em janeiro, o pessoal desaparece do que prometeu, e a partir de fevereiro começa a voltar arrependido, prometendo que no ano que vem vai ser diferente. Então, vamos fazer nossa parte, né? Vamos mostrar as dicas que realmente possam ajudar a ter uma transformação da saúde em 2026, né? Daí para frente. E o primeiro passo para resolver um problema é conhecer o inimigo, né? uhum. O Sun Tzu falava muito na arte da guerra. Se você conhecer você, seu inimigo e o terreno, todas as batalhas são ganhas. Agora, se um desses falta, você vai diminuindo seu percentual de vitória. Então, eu não sei. Você prefere que eu fale o passado e o presente do que aconteceu nessa questão de cuidado e a gente vai para os tópicos? Ou você quer abordar alguma coisa disso? Eu escuto muito, Ícaro, as pessoas que parece que teve um divisor de águas pós-pandemia. Foi, foi sim. Então, algumas, até hoje eu vejo pessoas, alguns ficaram viciados em farmácia na pandemia, né? Que agora tudo viraram. O que mais tem aqui na minha vizinhança, aqui na comunidade onde eu vivo, são especialistas. O que você está sentindo? Nossa, mas você já tomou não sei o quê? Assim, parece que todo mundo se especializou na farmácia. E fazer o feijão com arroz bem feito, eu não sei. Mas é isso, doutor. O que aconteceu na pandemia com as pessoas? A saúde já não estava boa antes, com gente vivendo com hábitos de vida ruins e excesso de farmácia. Ou Hum, seja, pouca prevenção e fortalecimento e mais remédio para o sofrimento já estabelecido. Excesso de tela de informação e de conhecimento ruim, uma vida extremamente acelerada e mais atenção a sintoma e doença do que a prevenir e fortalecer. A pandemia jogou todo mundo em casa, com a saúde mental detonada, fé abalada em Deus por estar deixando a humanidade passar por tudo aquilo, e com hábitos de vida ruins e sem cuidar da saúde. Resumindo, as pessoas começaram a ir mais ainda para a tela, mais ainda para influencers, sites e conhecimentos vazios ou até ruins, começaram a ter uma piora da saúde mental, espiritual, social e física, tá? E o cuidado com a saúde foi substituído mais ainda por eu estou no modo sobrevivência. Então, no modo sobrevivência, eu vou esperar aparecer algo para aí sim fazer alguma coisa. Então, a pandemia, ela foi fatal para a maioria das pessoas. Só que tem gente que ainda está morrendo. Olha como hum. é forte isso. Tem gente que a pandemia detonou de um jeito que não consegue se recuperar a pessoa. As pessoas estão ao mesmo tempo exaustas, né, e ao mesmo tempo aceleradas e hiperocupadas. Então eu nunca vi as pessoas tanto querendo, Marcelo, prazer, satisfação, recompensa e algo que alivia a dor. Eu perguntei para a inteligência artificial recentemente, o que faria mais sucesso? Um curso meu onde eu prometesse e cumprisse que as pessoas conseguiriam sair de lá no final do dia com a melhor saúde possível, sabe? Com todo o caminho. Ou um show de um cantor sertanejo famoso. A inteligência artificial falou, doutor Ícaro, conheço seu trabalho, mas seria o show sem dúvida. Por quê? Porque o show exige menos esforço e dá mais dopamina, Mais serotonina recompensa. rápido. Recompensa. E o que você fala vai trazer a médio e longo prazo, mas exigindo trabalho. Então ficou claro para mim que hoje em dia a gente precisa mais tomar conta da nossa saúde e tomar conta dos nossos instintos, porque senão você vai viver apagando incêndio e procurando prazer, satisfação imediata. Basicamente é isso, Marcelo. E aí, doutor? A gente, beleza, a gente entendeu que aconteceu
de 2026 e que está refletindo, de 2020 está se refletindo até hoje. Até hoje. Mas, beleza, eu caí aqui na live e eu quero entender o que eu preciso fazer para que realmente 2026 não se repita, para que tudo isso que aconteceu para trás não se repita. O que eu preciso de hábitos, atitudes, ações a curto prazo, que são coisas quick win, que eu consigo fazer e já começar o ano de um jeito diferente, doutor? Vamos lá, eu vou lembrar do que eu coloquei na entrada do meu livro, na introdução, que é o Uhum. seguinte: cuidado com os seus pensamentos, porque eles vão virar os seus atos. Cuidado com os seus atos, porque eles vão moldar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, que ele molda o seu destino. Mas tudo começou com pensamento. E pensamento nada mais é do que você processar, à luz das suas emoções e sentimentos, o que chega até você de conhecimento. Então, a chave de tudo é buscar conhecimento de qualidade. Me diga, Marcelo, a gente que pensa de forma tão afim, buscar conhecimento de qualidade sob essa ótica não parece a coisa mais importante? E não parece a mais negligenciada nos dias de hoje? Então, doutor, eu tenho uma coisa que eu sempre falo nas lives, né? Quando eu estou dando aula nas lives. Eu acho que tem duas posições. Eu consigo dividir claramente as pessoas com quem eu estou falando, das pessoas que entendem que o conhecimento liberta, e tem as pessoas que acham que a ignorância é uma bênção. Tem que fazer uma migração da ignorância para o conhecimento. Eu acho que e aí a gente bate com a realidade que a gente tem hoje. Ontem eu fiz um post, doutor, de uma menina que passava um cartãozinho quântico em cima da comida que ela dizia que ela tirava o glúten e o negócio repercutiu a internet toda, assim. Eu, é muito complicado porque a gente recebe informação de tudo que é lado, mas 99% é um lixo. Acho que são pessoas que falam qualquer porcaria para se promoverem. Isso eu tinha deixado para o final, mas assim, quem foi que falou? Eu não sei se foi o Nelson Gonçalves que falou que os idiotas iam dominar o mundo, não por competência, mas por número. A maioria. Então, hoje em dia, infelizmente, na internet, a pessoa vai lá, ela paga para ter visibilidade, ela paga para ter seguidores, ela paga para ter alguns conteúdos teoricamente engajados artificialmente, e a partir daí o povo olha e fala: opa, famoso, o algoritmo está oferecendo para mim e tem muita gente seguindo. Ou seja, deixa eu confiar nesse conteúdo. Então vocês têm que tomar cuidado, porque conteúdo ruim, quando aplicado, traz resultados ruins. Conteúdo bom, quando aplicado, traz resultados bons, misteriosamente. Coincidência. Coincidência. Eu digo que é coincidência, doutor. Depois que você busca conhecimento de qualidade, Hum. aí a gente pode ir no que você sugeriu, hábitos de vida. E olha aqui, o Domine Sua Saúde, que eu botei até o link aí para vocês, que é gratuito em PDF. Gratuito. Eu queria. O doutor, ele é muito. O doutor Ícaro, eu conheço, o doutor Ícaro é meu médico, cuida da minha saúde. E eu sei que ele passa assim, ó. Por isso, que o livro parece banal para ele, que o livro é gratuito. Galera, é um dos melhores, se quiçá o melhor livro de saúde que você pode ter na cabeceira da sua cama. É um livro que você começa a ler e no começo você não larga o livro até o final, porque é uma leitura gostosa, fácil de ver e coisas que não são óbvias. Parece que você vai encontrar alguma coisa óbvia e não tem nada de óbvio. Inclusive, depois eu quero passar um relato meu aqui das minhas experiências quando eu comecei a colocar as coisas em prática. Mas é um livro gratuito. Não é um livro pequeno. Quantas páginas tem um livro? É um Tem livro grande. 170. 170 páginas. É um livro maravilhoso e já está na segunda edição. Eu quero reforçar isso, que o Ícaro vai passar batido. É de graça. Não tem pegadinha. Você não se cadastra em nada, não escreve nada. Você entra lá no site do Dr. Ícaro. Como é que é o site? Ícaro.med.br. O meu site é o icaro.med.br, mas o site do livro, o hot site do livro é o dominesuasaude.com.br.
vai, entra lá e baixa de graça. Aí você vai ter que arrumar. O único problema de você baixar de graça é que você tem que arrumar uma outra desculpa se você não melhorar a sua saúde depois disso, que tá tudo lá. Mas, desculpa, doutor, eu interrompi, fiz uma pausa dramática, que eu sei que o doutor ia passar direto e reforçar nisso. É de graça. Eu agradeço muito por você falar e tudo, que realmente a gente vai passando direto, porque virou uma coisa tão assim. Eu fiz de graça para ajudar as pessoas, mas hoje em dia, quando você oferece alguma coisa de graça, sempre tem uma pegadinha, né? Então é legal o Marcelo falar que não tem pegadinha, basta você ir lá, baixar o PDF, aplicar e pronto. Mas a base do livro são os hábitos saudáveis de vida. Hábito, gente, é tudo que você faz repetidamente. E não sou eu quem está falando que isso é o mais importante para a saúde. São todas as inteligências artificiais e os principais estudos científicos dos últimos 40 anos. Nada é mais poderoso para a saúde do que hábitos saudáveis de vida. Quais hábitos? Um deles eu vou deixar para o Marcelo falar daqui a pouco. Hum. Mas, água de hora em hora, mesmo sem sede. Eu vou só passar, tá, gente? Tá tudo lá no livro. Respirar pelo menos 3 vezes a cada hora. Básico, são coisas que ninguém faz. Mas Comer melhor. doutor, eu estou respirando aqui. Como é que é? Eu gostaria que o doutor voltasse nesse ponto depois. Eu No volto respirar. agora. É Porque simples. respirar todo mundo vai falar assim, mas eu estou respirando, doutor Ícaro. Eu estou aqui, senão não estava nem vendo. Porque foi isso que Hoje, eu. hoje em dia, você Hum. pode ter um Porsche, uma Ferrari, um Maserati, um carrão. Mas você com certeza começou a sua vida com um Uno Mille, um Fusca, uma Brasília, um Gol. Eu comecei com um Gol que meu pai me deu, tinha 200 mil quilômetros rodados, sabe? Então, o que que acontece? A gente respira o básico do dia a dia a todo momento, senão a gente morre. Mas o respirar bem é que a maioria de nós não faz. E o que que é o respirar bem? É o respirar fundo, é o tomar mais consciência do ato de respirar, é renovar realmente o ato dos pulmões e fazer isso com regularidade. Isso traz uma energia, traz uma vitalidade que é absurda. Então, o livro ele é muito mais para mostrar para você que o básico que você faz automaticamente, se você passar a fazer bem feito no dia a dia, ele te dá uma saúde exponencialmente melhor. É isso que o livro fala. Por exemplo, todo mundo sabe que tem que tomar água, mas você talvez não saiba que você tinha que tomar de hora em hora mesmo sem sede. Isso é uma base. E você melhora muito quando você para de esperar a sede para tomar água. Por exemplo, exercício. Ah, eu vou pensar em exercício quando a barriga crescer demais, ou quando as pernas estiverem cheias de varizes, ou quando eu estiver inchando, ou quando o médico falar, não. O exercício é fundamental para fazer seu sangue circular, senão o sangue não circula. E sangue que não circula, você pode comer o que for, tomar o suplemento que for, o hormônio que for, e as toxinas que você produz, elas não serão circuladas para serem incorporadas ou eliminadas. Então, o livro é o óbvio que todo mundo já faz no dia a dia de qualquer jeito, mas mostrando como fazer bem para poder ter bons resultados. É isso. O óbvio feito da forma certa traz resultado. Sim, aquilo que você fala também, né, nos seus cursos, né? O óbvio e o básico, né? Exatamente. Doutor, Bom, e. Pode falar. os hábitos: água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, desintoxicação, cuidar de corpo, mente, espírito, relações sociais, ser bem acompanhado, alongar-se, meditar, descobrir seus propósitos, planejar-se, suplementar-se. Mas, gente, aqui eu só vou, a gente já fez live sobre isso, né? Aqui eu só vou citar. O resto, se você lê em 5 horas e meia, você lê. E tem uma coisa nova. Eu terminei de narrar esse livro. Tá todo narrado já, viu, Marcelo? E sai como audiobook daqui uma semana no Uau, olha, Spotify e companhia, mas já tá no YouTube. Para que quem maravilha. prefere o Vamos ver. auditivo, eu leio uns 10 livros por ano, no mínimo, 10 livros grandes como audiobook. No Uhum. mínimo, sabe? Bom, Doutor, ah, fala. mas aí a gente está falando de fazer coisas que a gente já sabe que tem que fazer bem feitas. A gente pode só aprofundar algumas coisas que eu acho que são dúvidas comuns aqui. O doutor falou sobre Vamos lá. respirar.
A, a, quando a gente fala de alimentação, alimentar-se bem, doutor, o que significa alimentar-se bem? Porque a pessoa cai aqui nessa live assim e fala: "Bom, alimentar-se bem, para mim, eu vou comer então aquela saladinha de alface e tomate, um peito de frango grelhado, vou beber bastante água, pô, bati a meta, é isso." Pois é, a gente tem que entender que quando você vai construir uma parede, você não precisa só de tijolo, por mais que tijolo seja a maior parte da parede. E também você não precisa só de cimento, por mais que cimento seja o que você vê da parede. E também você não precisa só de tinta, por mais que o que fique no seu sensorial no dia a dia seja só a tinta. É um conjunto de coisas. Então, a alimentação ela vai te dar todos os bloquinhos Lego necessários para você construir e reparar o seu corpo no dia a dia. E se for um Lego que funciona, que articula, que joga bolinha e tudo mais, ele não é só existir, precisa funcionar. Então, imagine que as pecinhas, elas são fundamentais para você existir e funcionar. Então, a alimentação é fundamental, sabe? Inclusive, você pode até ter uma Ferrari. Deus te deu aí uma Ferrari, uma Maserati, com o que você queira, um Porsche, beleza, um Lamborghini. Mas se você não cuidar direito, vai funcionar mal, vai andar menos que um Fusquinha e vai até quebrar. É isso que a gente faz todos os dias quando a gente come mal, Marcelo. A gente pega um carraço que Deus nos deu e abastece com combustível ruim do posto adulterado da esquina. Uma hora ele vai dar problema. E a E regra aí básica, o carro vira sócio do mecânico, assim como a gente vira sócio da farmácia. exatamente, da indústria da doença, que é a da prótese, é a do exame de repente mais caro, é a do medicamento, é a da órtese, é a da cirurgia, é muito maior. Esse esquema é muito maior. Você que está nos assistindo vale muito mais como cliente regular do que como paciente curado. Muito mais, né? Eu gosto muito do raciocínio, doutor, do que seria do borracheiro se o pneu não furasse, né? Sim, exatamente. E a piada do borracheiro que consertaram a pista na frente da borracharia dele e Hum. de madrugada pegaram ele com a picareta lá cavando só um buraco. Por quê? Ele justificou o seguinte: eu não preciso mais daquele tanto de buraco que o pessoal passava, né? Devagarzinho, porque sabia que a pista estava ruim. Agora, com todo mundo achando que a pista tá top, vai todo mundo chutado, só cai um pá, e a minha borracharia tá logo ali. É o que a indústria da doença faz por todo mundo. E a base para uma alimentação saudável, eu vi que você também fala, né, em termos de proteínas, de gorduras, de fibras e tudo. Eu queria que você falasse, eu vou falar o básico que eu falo para os meus pacientes. É a regra 3-4. Mais de proteína, gordura e fibra e menos de carboidrato, leite, derivados, glúten e processados. Se seguir essa regra do 7, 3 mais 4 menos, caramba, não tem mais erro, concorda? Diz aí, você que é o nutricionista ou quase nutricionista, Não, dá que é dica nada, pro estou povo no do que é começo, para sim. comer. Ó, doutor, antes de eu responder, só eu coloquei, as pessoas estão perguntando qual é o site, eu já fixei aqui, ó, dominiesuasaude.com.br, está aqui embaixo. É só você entrar e baixar o site o livro em PDF do doutor Ícaro. Porque você hoje em Doutor, dia o que fala de eu, alimentação, né? Você hoje em dia mas cuida da sabe o que alimentação. eu vejo, e talvez valha a pena esmiuçar um pouquinho da sua resposta, Ícaro, é que as pessoas, elas entendem, beleza, o cara que está aqui com a gente, a pessoa que está aqui com a gente, eu já entendo, ou acho, posso inferir, que a pessoa já entendeu um pouco do problema do carboidrato vazio, das alimentações com deficiência de fibra, já entendeu o problema do glúten, ainda está digerindo a questão do leite. Isso eu acho que é uma briga que eu vou levar para o caixão, porque muita gente ainda briga comigo por causa disso. Mas o fato é que grandes nomes como a Denise Carreiro, nossa amiga, escreve um monte de livro, tem livro aqui em cima da minha cabeça dela, falando sobre leite. Eu acho que todo mundo deveria entender um pouco antes da. Hoje mesmo eu vi um post na internet que falava assim: longa fermentação quebra 126 dos 177 a, a, elos de aminoácidos do glúten. Eu falei: meu Deus do céu, mas hoje as pessoas postam qualquer besteira e dane-se.
Mas o que eu acho importante, Ícaro, além da regra dos 3 e dos 4 que você falou, é que a pessoa reflita sobre o feijão com arroz. Reflita sobre agora eu vou melhorar minha alimentação, então eu vou comer alface, tomate e peito de frango. Isso está longe de ser algo nutricionalmente funcional. O Ícaro falou, você tem que ter todas as peças do Lego e essas peças, de preferência, têm que se movimentar. Então, uma das coisas que eu aprendo diariamente e que a Denise fala o tempo todo é fuja da monotonia alimentar. Independente de você comer pão sem glúten, você já tirou o glúten, você ouviu o Ícaro falar, você tirou o glúten, você tirou o leite, você não pode viver de pão com ovo de manhã, independente do pão sem ser glúten. Você não pode viver de pão com ovo no seu café da manhã todos os dias, que você está dando para o seu organismo, para a sua microbiota, uma carência de coisas para serem processadas, e aí você tem a tal da desbiose, um desequilíbrio intestinal, e aí você vai ter a prevalência de bactérias ruins ou boas, e elas deveriam viver em harmonia. Então, além de tudo isso que o Ícaro falou, pense que o supermercado, mas não a seção de tranqueira, a seção de hortifruti grangeiros, aquilo tudo lá que Deus criou, tudo deveria entrar na sua mesa. Claro, uma coisa de cada vez, sem desperdício. Ah, Marcelo quer que eu compre o hortifruti inteiro e metade das coisas estraga de hoje para amanhã. É verdade. As coisas que o Papai do Céu fez frescas vão estragar de hoje. Então, hoje você investe em uma cenoura orgânica, amanhã vai para batata diferente, compra uma. Olha a diversidade de carboidratos, que tem carboidratos mais complexos do que a gente está consumindo hoje. Não que o arroz com feijão seja ruim, mas o conceito do arroz com feijão, de você comer sempre a mesma coisa, é muito ruim para o seu organismo. E a gente tem que se habituar, a gente tem que comer a oleaginosas, a gente tem que consumir. O doutor falou, a gente tem que colocar mais fibra no nosso prato o tempo todo. Pessoas que vivem. O que mais chega para mim, cara, são pessoas falando: eu sinto desconforto intestinal. Ou eu tenho diarreia, ou eu tenho a barriga presa. E aí, na segunda pergunta, se pergunta de hidratação, de quanto de água a pessoa está bebendo, se está consumindo fibra, já matou 99% das pessoas. Ah, e acabou a conversa aí. Então é o que o Ícaro falou, é fazer o básico bem feito. Mas o básico bem feito inclui, além de tirar a tranqueira, comer do jeito certo. E aí não pode errar na monotonia alimentar, que aí você passa a fazer o básico mal feito. O Hipócrates já disse, né, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo. Se você quer saber a base da saúde, é nutrir o organismo com qualidade e remover os obstáculos à cura. É a base para você ter saúde. Mas A aí, gente cara, remove. eu tenho uma pergunta para você. Sim. Aí, o cabra que está aqui hoje e que já está com as mazelas, que não, ele pode entender tudo que você falou, mas, cara, ele já está diabético. Ele já está desconfiado. Ele faz xixi e vem formiga no xixi dele. Uhum. E esse cabra, o que que faz, Ícaro? Aí a gente tem 3 coisas que vão chavear o que fazer para esse cara. Primeiro tem sintomas de urgência ou emergência. É procurar o pronto-socorro, o médico de urgência e resolver a urgência. Porque a urgência pode matar ou causar sequelas. Tá? Esse é a primeira fronteira. Tem urgência ou emergência, pronto-socorro, ou SAMU, ou seu médico de confiança o quanto antes. Esse é o primeiro. Segundo, eu tô mal, mas eu não tô tão mal assim, eu não tenho nada de urgência ou emergência. Então o algoritmo continua valendo, que é melhorar os hábitos de vida, suplementar o necessário, equilibrar hormônios e neurotransmissores, e se só isso já não fizer o seu corpo melhorar o que eu vou falar agora, fazer, que é desinflamar, diminuir o excesso de radicais livres, desintoxicar e às vezes até desparasitar. Ou Mas, seja, esse é o cara 2, é o que ainda tem doença e tudo, tá? Aquele terceiro que chega e fala, não, eu tenho alguns sintomas ocasionais e tudo. O anterior você trata junto, né? Ou seja, você continua lidando com o esqueleto, que é hábitos de vida, né? Que é sempre fundamental.
suplementar hormônios neurotransmissores e os desinflamar, desintoxicar, desoxidar e por aí vai, tá? Junto ao tratamento das condições que tenha. Mas o mais comum hoje em dia, Marcelo, não é nem gente francamente mega doente, é gente que tem doença controlada ou que tem sintomas ali que não perfazem necessariamente não compõem um quadro clínico descompensado. Para esses é mais importante ainda o que a gente está falando e ainda vai falar nessa live, que é a base. Que é a base. Mas eu vou fazer o papel do advogado do diabo, tá, doutor? Vamos. Eu não tenho genética de diabetes, mas eu fui no médico e recentemente ele falou que eu tô diabetes tipo 2. A vaca já foi pro brejo? Vale a pena eu assistir essa live? Vale a pena eu ler o seu livro? Com certeza. Primeiro porque, como está em um dos capítulos do livro, genética é tendência, não é sentença. Nunca foi. Tá? Você pode ter uma família entupida de câncer de próstata e você, pelos seus hábitos de vida, pelos seus cuidados, você não ter problema nenhum de próstata a vida inteira. Os hábitos são muito mais potentes do que a genética. Tá? Caramba, eu já tô com diabetes, o que que eu faço? Entenda que muitas vezes você vai querer tratar os sintomas do diabetes, mas muitas vezes se você for nas causas do diabetes, ele vai ruir, ele vai controlar. Hoje em dia está se discutindo muito se um diabético ele deixa de ser diabético ou ele entra em remissão do diabetes, ou seja, o cara passa a ser um doente crônico controlado. Eu acho isso absurdo. É igual a obesidade. Não, não existe ex-obeso. O que existe é um obeso em remissão. Gente, para com isso. Para com isso. Isso é como se você quisesse dizer que uma pessoa adoece por falta de remédio. Ninguém adoece por falta de remédio. Né? Muito bom. Então, eu tenho que te dizer, Marcelo, é que o que a gente está falando aqui é a base para quem já está muito doente, para quem está só doente, ou para quem está com um ou outro sinal ou sintoma. Isso continua sendo a base. Veja bem, a gente já falou de conhecimento de qualidade, que é fundamental. Falamos de hábitos de vida, né? Estamos terminando de falar, estamos em alimentação, sabe? Falei um pouco de suplementação, que é fundamental, hormônios, neurotransmissores equilibrados. A gente tem que resolver os sintomas e doenças, sim, mas ao mesmo tempo que a gente foca mais em prevenir e fortalecer o organismo, porque senão você vai ficar apagando incêndio a vida inteira. A vida inteira. Doutor, quando o doutor fala em repor o que está errado, o cabra que está nessa live aqui, ele está falando assim, caraca, eu entendi que eu preciso respirar, eu preciso meditar, eu preciso ter atenção plena, eu preciso resgatar a minha espiritualidade, tem que parar de seguir as coisas que estão fazendo mal, tem que parar com excesso de tela. Mas aí o doutor Ícaro falou 2 vezes com repor o que é necessário. O que significa isso, doutor? Significa o seguinte, já ficou mais que comprovado que a dieta que mais funciona para a saúde do ser humano é a mediterrânea, é que tem mais estudos. Um dos grandes trunfos da dieta mediterrânea é o ômega 3, tá? Nossa, ué. A gente sabe, tá desde o livro do David Sevenschreiber, que é o anticâncer, até os melhores livros da Denise e tudo, que uma das coisas que mais o ser humano precisa é o ômega 3. Beleza. No passado a gente comia mais peixe, ou as carnes eram melhores e até os ovos de ômega 3. Hoje em dia não. Então, se não vem da dieta, tem que vir da suplementação. Ponto. Tem que vir de algum lugar. Porque o corpo não tem um potencial alquímico de transformar as coisas em outras. Sabe? Não, eu vou fabricar o ômega 3 através do petróleo que você consome. Não vai, gente. Então, se você não consome meio quilo de peixe de águas salgadas orgânicas profundas todo dia, acho que não, Não. tome seu ômega 3. 4 cápsulas por dia. Magnésio. 70% da humanidade tem carência de magnésio. Então, se você não come folha verde escura bem ao longo do dia, tome seu magnésio. É isso que eu estou falando, a gente ser pragmático do seguinte, Marcelo. Tem uma dieta excelente, a melhor possível. Mas entenda que isso vai te forçar ainda a ter uma meia dúzia de suplementos que não vem dessa dieta mega top, porque você não consegue executar isso. Isso aí. É isso. E só complementando, né? Eu acho que cabe nesse ponto a gente falar da vitamina D, porque assim, a regra,
pelo menos o que eu aprendi na faculdade, é que vitamina vem das coisas que você come. E vitamina D não entra nessa história, né, doutor? E Já é é um nome errado, importantíssimo. fundamental. As maiores carências da humanidade são água. Pasmem, a maioria das pessoas só toma água quando sente sede. Não dá. Vitamina D e magnésio, que mais de 70% da humanidade tem carência disso. E o problema da vitamina D3 é que, primeiro, ela não deveria ter sido ter recebido o nome de vitamina. Ela Foi não é uma batizado vitamina. errado. Foi batizada errado. Então, ela não é uma amina vital. A vitamina D3 é um hormônio, com uma estrutura esteroidal e companhia. Né? Semi-esteroidal, digamos assim. Então, o que, que acontece? A gente precisa de vitamina D3 e Deus falou: eu quero que vocês fabriquem vitamina D direito. Ou seja, expõe a pele minimamente saudável com um pouquinho de colesterol nela e eu vou começar. O seu corpo vai produzir vitamina D3. Aí o ser humano, não vou, porque o sol faz mal. Câncer de Aí, pele, aí se enche de protetor solar. sim, este protetor solar, porque o câncer de pele que gosta de sol são o espino e o baso celular. Eles gostam de excesso de sol. Não é o sol equilibrado. Sol equilibrado protege. Agora, não sei se vocês sabem, o melanoma ele é mais comum em áreas pouco expostas ao sol. O melanoma odeia sol. Na África, a incidência de melanoma no continente como um todo é a menor de todos os continentes. O que o povo mais pega na África? Sol. Mas, E enfim, alta exposição significa que o homem tem que ir sem camisa, tem que maximizar a exposição ao sol. E por que a vitamina D é tão importante, doutor? Já que a gente entrou nessa seara. a vitamina D ela tem mais de 240 funções no organismo. Ela equilibra a leitura do DNA, ela dita o metabolismo, ela é fundamental para a saúde da massa magra, ela é fundamental para o cérebro, para a neuroplasticidade, ela vai manter ajuda a manter o colesterol em equilíbrio, é muita coisa. Ela está praticamente envolvida em tudo, é como se fosse o metilfolato, o ácido fólico ativo. Ela é muito importante no geral. Você Mas, sabe. pode falar. Desculpa, não, continua, continua, por favor, que isso é Mas, importante. aí a gente vai para o outro, entre aspas, hábito que você tem que ter em 2026, né? Que é acompanhar bons profissionais de saúde e em saúde, tá? O Marcelo, por exemplo, é um profissional em saúde, que está aí virando de saúde, por uma mudança só de denominação, né, Marcelo? E assim, você tem que seguir bons profissionais que te deem bons conselhos para a saúde e ser acompanhado por eles regularmente. Em Isso. 2026, que você coloque isso como meta. Não estou falando isso para gerar consulta para mim, minha agenda está cheia. Obrigado. Eu estou falando porque mesmo quem se cuida adoece, né, Marcelo? Mas eu queria pegar esse ponto que você falou e botar um pouquinho de polêmica aqui, pessoal. Olha só, Bora. é, não é normal sentir dor. Não é normal aquelas coisas que, eu tenho bronquite crônica. Cara, pega um livro da Denise e lê, que você vai entender que aquela bronquite crônica, ela está sendo. Eu vivo com sinusite. Cara, tem alguma coisa errada. E se, Sim. desculpa, os médicos que me escutam que vão me xingar agora, mas se seu médico está dizendo para você que é assim mesmo, cara, troca de médico. Vá procurar um outro. Não é normal viver com nada. Marcelo, beleza, eu fui diagnosticado com alguma coisa que não tem cura. Tudo bem, mas entenda que alguma coisa está disparando os sintomas. E isso tem tratamento, isso tem, em 99% dos casos, tem como, se não reverter, melhorar absurdamente. Mas isso precisa que você esteja. As pessoas que. Eu vou te falar, um pouco do meu depoimento aqui. Eu já falei algumas vezes que o Ícaro é meu médico. Quem me conhece sabe, eu não fico doente. Eu não pego nada. Quando eu tô com cara de que eu vou ficar gripado, no dia seguinte eu tô bem de novo. Eu não chego a ficar doente. Mas o doutor Ícaro me conhece. Ele me passa um monte de exame e passa as corretas suplementações para mim.
Então, assim, não dá para você omitir essa parte, você precisa de alguém, e isso mudou. Eu vim de uma geração, de uma família que tinha aquele médico que acompanhou todo mundo a vida toda. Só que hoje em dia não é mais assim. Primeiro que hoje você tem especialista, daqui a pouco você vai ter um especialista em orelha esquerda. Os caras estão É. ultra especializados em alguma coisa. E aí o cara, você vai chegar lá e falar assim, não, não é a orelha esquerda, é a orelha direita, eu vou te mandar para outro médico. Então, precisa, por isso que o Ícaro fala tanto de ortomolecular, e a gente fala de medicina integrativa, porque a gente tem que entender que a gente é um ser único. E não dá para, eu estou com otite e olhar só para a orelha. Não, na verdade, não dá para fazer isso. Eu preciso falar besteira aí, quero que você me corrija, mas não dá para fazer isso de forma nenhuma. Tudo tem que ser examinado como um todo. E tudo tem uma origem, e essa origem tem que ser tratada. E dificilmente o problema do ouvido começou no ouvido. E se o seu médico está falando isso, e você está comprando remédio de dor de ouvido o tempo todo, a vida toda, troca de médico. Porra. Eu peguei um caso recentemente que eu fiquei bem triste, sabe? Uma mulher com vários abortamentos de repetição, Marcelo. Caso Hum, que ela encheu o olho d'água e eu também. E aí, eu pedi o exame de metilfolato, tem vídeo meu sobre isso no icaro.med.br/mthfr, que é a hum. forma ativa do ácido fólico. É, pelo menos 30%, 20, 30% da população tem a mutação MTHFR, que vai dificultar a ativação do ácido fólico. Você consome da dieta ácido fólico, só que o corpo quer metilfolato, tem que ter uma enzima chamada MTHFR que ativa. Então, essa mulher já tinha tido 5 abortamentos e tinham falado para ela, adota, e não sei o que, não sei o que lá, não vai dar e tudo. Graças a Deus ela conseguiu ter uma filhinha, ela só queria ter outra, mas ela estava feliz com a filhinha dela e tudo. Beleza. Quando eu peguei o exame dela de MTHFR, porque eu acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos uma vez por ano, uma boa consulta, exames e o retorno da consulta, pelo menos uma vez por ano, com exames mais completos e tudo. Ela foi lá. Quando eu falei para ela, você tem a mutação mais grave MTHFR, homozigótica C677T, está explicado no vídeo. E por essa mutação, você deve ter sido entupida de ácido fólico a vida inteira para engravidar e companhia, só que o ácido fólico inativo, ele compete com o ativo na pessoa que tem a mutação. Então a overdose prejudica a pessoa. Aí ela debruçou, olhou para mim assim, o senhor está me dizendo, então, que esse tanto de coisa que eu passei podia ter sido evitado se alguém tivesse pedido esse exame? Eu falei, olha, não posso garantir, mas eu acredito que sim. Ela começou a chorar, tanto sofrimento. Já peguei paciente com sinusite de repetição, 5 anos, 10 anos de sinusite, já tinha passado por vários otorrinos que falaram, você tem tendência a sinusite, tá? Tipo, viva com isso. Só que o paciente era o louco do laticínio e do glúten, mas mais do laticínio. Quando eu falei, não confie só no Ícaro, tira por uma semana e me diga o que acontece. Doutor Ícaro, eu tirei, em uma semana eu comecei a botar uma catarreira para fora, que aí os cílios funcionam, né? Joga para fora. Comecei a melhorar, botar uma catarreira para fora e resolvi ampliar, ficar sem leite, sem glúten. Nunca mais tive. E eu passei a vida inteira ouvindo Coincidência. que eu tinha sinusite crônica. Só coincidência. Coincidência. Vou resumir. Um paciente chegou para mim e falou que vários otorrinos falaram para ele o seguinte, olha, você tem uma sinusite crônica, você sempre vai ter uma tendência à sinusite a vida inteira, você tem que cuidar de fazer as suas lavagens e tudo. Mas ninguém tinha falado para ele que aquele excesso de leite e glúten regulares que ele consumia todo dia é que levavam à sinusite, sabe? Então, se você não procura primeiro, conhecimento de qualidade, para saber avaliar o que é verdade, o que não é, o que você quer, o que você não quer para a sua saúde. Depois, profissionais de saúde alinhados a essas crenças, para poderem abrigar sua demanda. Imagine se você adora o Marcelo Horta, tá bom? Como pessoa ou como profissional de 10 anos atrás, tá bom? Só que aí ele você migra para o sem glúten e o sem leite, mas o Marcelo, que era o seu padeiro ou o seu consultor de nutrição no passado que você mais gostava, ele não migrou com você. Eu te garanto que você vai procurar outro. Por quê? Você não vai ter liga
É uma pessoa, os conceitos ficam diferentes. Com o profissional de saúde é a mesma coisa, dos exames que pede, da forma que interpreta e companhia. E depois disso eu perguntei para o Marcelo sobre qual é a importância de 0 a 10 de assumir a responsabilidade. E aí, Marcelo, aprender, planejar, organizar e agir, que o pessoal não É ouviu. isso, é isso. E agir rápido e baby steps. O bom inimigo do ótimo. Em vez de você querer mudar tudo na sua vida de hoje para amanhã, vai fazendo uma mudança de cada dia. O que é mais fácil para você? A primeira coisa, eu não vou ficar assistindo tela até tarde da noite. Então hoje eu já vou fazer uma higiene do sono. Vou desligar as telas, botar o celular longe do meu quarto de noite. E não vou ficar nenhuma luzinha, dormir no breu mesmo. Imagina que você está dormindo, eu gosto muito desse exemplo. Você está dormindo no meio da fazenda, que você vai acordar quando o sol nascer e você vai dormir quando ficar escuro. Já está tarde, você, quando terminar essa live, você vai pegar o seu celular, botar na sala e vai dormir com o seu quarto mais escuro possível. Tenha um sono de qualidade. Amanhã já começa com a hidratação mais alta. O doutor parou de falar quando a live caiu, mas ah, comece a beber água com mais frequência. Existe uma conta aí, cara. Foi aí que eu parei de ouvir. Existe Foi. uma conta de quanto você deve beber de água por dia, A certo? conta é de 20 ml por quilo por dia até 50 ml por quilo por dia. Isso depende da massa corporal, do clima ser mais quente e mais seco ou não onde você mora, do seu grau de atividade, se é homem ou mulher, se malha ou não, é um monte de coisa. Se você usar o cálculo de 40 ml por quilo por dia, tá? 40 ml por quilo por dia. E quando você estiver mais ativo, ou no lugar mais quente, tudo, você aumentar um pouco, você já está numa conta boa, no básico, tá? Mas é claro que junto aos demais hábitos de vida. Mas como o Marcelo falou, lá no livro, vocês vão encontrar uma sequência correta, a melhor delas, para você poder adotar os hábitos de vida e maximizar os resultados. Mas eu já cansei de receber paciente que fazia o quê? Ia pela mais dica mais fácil de seguir, que dá aquela dopamina. Não, eu vou começar por meditação, é mais fácil para mim, 5 minutos. Pronto, estou meditando 5 minutos todo dia. Dali uma semana, 2 semanas, você está feliz que você manteve o hábito, você começou pelo hábito 14. Mas tudo bem, você começou, o importante é estar no caminho. Né? O ótimo é o maior inimigo do bom. Você deixa de fazer o bom, esperando a oportunidade de fazer o ótimo, né? Ícaro, qual é a chance? Agora minha pergunta para você. Qual é a chance do cabra que está aqui com a gente hoje fazer as coisas igual ele vem fazendo a vida toda e ter um resultado diferente? É, o Einstein ouviu essa frase de uma enfermeira, mas todo mundo diz que é dele. Ele falou numa entrevista. Essa frase não é minha. Eu escutei de uma enfermeira, falei numa palestra e vocês dizem que é minha. Loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não dá. Depois que acabar essa live, você tem 3 escolhas. Uma delas é: não, a gente ainda está em 2025, eu vou deixar mais para frente, depois eu leio, depois eu coloco em prática. Sua vida vai continuar a mesma. Do dia 31/12 de 2025, vai ter uma mudança na sua vida. Vai passar para 01/01 de 2026. Só. Mas nada. Ou então você fala: não, eu vou botar em prática o que eu escutei. Você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. Agora, o melhor ainda é aquele que pegar a live depois, assistir de novo, fazer suas anotações, buscar fontes para ampliar o conhecimento, seguir o Marcelo, me seguir, a Denise, que a gente citou, e vários outros, e fazer um plano de trabalho, né, Marcelo? Olha, um engenheiro uma vez chegou para mim, na segunda consulta, nunca vou me esquecer disso, abriu uma pasta, estava encadernada, com aquela espiral antiga da nossa época de faculdade, tudo, e era o projeto de vida dele. Depois que ele assistiu, que ele foi na consulta comigo, ele pegou o livro, primeira edição ainda, pegou o questionário de autoavaliação, pegou a roda da vida, pegou tudo que ele tinha anotado na consulta, estruturou e fez o projeto que ele falou. Eu projeto coisa para todo mundo. A coisa mais importante que tem é o projeto eu não esqueci o nome dele agora. E foi muito interessante. Então, o projeto mais importante tem que ser você. Você lembra daquelas 4 perguntas que mudam vidas? Hum. Sabe?
Primeiro, o que eu preciso soltar para avançar? Gente, solte seus hábitos antigos, suas crenças limitantes, seus relacionamentos tóxicos que possam ser soltos. Exemplo. Segundo, o que eu preciso perdoar? A você mesmo pelos seus erros, aos outros, ao tempo perdido, as dicas erradas que você seguiu por seguir gente que não prestava ou que não merecia seu crédito. Perdoe-se para seguir para frente. Terceiro, o que eu realmente desejo para 2026? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar é Tá sem destino, rumo. né? É o voo da barata. O voo da barata é assim, sem bússola, sem GPS. Não Exatamente. pode. Você tem que Até saber para onde você porque quer ir. a barata só voa em estado de necessidade. Não sei se sabe disso. Ela só voa em estado de necessidade. A barata não é um bicho voador, ela prefere andar, ela prefere rastejar, se meter nas coisas, tudo. Barata, mesmo as voadoras, mesmo só voam em estado de necessidade. Enfim, não seja uma barata, né? Não Então, o é. que você quer para 2026? Saúde, energia, longevidade, presença? O que você quer? Se você não sabe onde você quer chegar, não tem como. E por último, o que eu preciso adotar, fazer então? A gente já disse aqui, né? A gente já disse aqui. Você só tem que botar em prática, porque loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mas eu queria, nesse final de live, era te falar o que você acha daquilo que a gente discutiu uma vez pelo WhatsApp. A gente conversa com frequência, tá, gente? Ele é vascaíno, mas eu gosto muito dele. Então, enfim. O que acontece? Eu disse numa entrevista recente que, atualmente, as três coisas que mais estão adoecendo as pessoas que vêm antes dos hábitos de vida são excesso de tela, excesso de informação e excesso de conhecimento ruim, principalmente se vem de tela e de informação. Você que é um cara com 1,5 milhões de pessoas que te seguem, eu peguei pesado demais? Eu acho que você pegou foi leve. Quando na consulta ele é muito pior do que isso aí, tá? Só pra você saber. Sou. Olha Eu, só, eu, vai lá. só complementando o que o Ícaro falou, tudo isso é importante você sair do lugar. Não adianta querer abraçar o mundo se você não fizer nada agora, né, Ícaro? Não adianta. Não adianta porque Jordan Peterson, você gosta dele? Psicólogo canadense? Demais. Ele é fenomenal. O cara é fenomenal. E uma das dicas que ele dá é o seguinte: antes de você salvar o mundo, organize seu quarto, sua vida, sua casa mental. Sabe? Coloca a máscara de oxigênio em você antes de ajudar o próximo. Exatamente. E para isso, imagina, se você olha aquele relatório semanal de utilização do seu celular, o Samsung tem, o iPhone tem, sabe? E você gastou, na semana, você gastou 30 horas em tela. Me desculpa, algo está errado. É por Tá isso que a sua errado. vida não vai para frente. Não vai. Ah, mas a gente está te assistindo agora numa tela. Concordo. Mas eu não estou falando que as telas sejam ruins. Eu estou falando que o excesso de tela, principalmente quando é para consumir um excesso de informação que não te traz nada de positivo. Gente, excesso de informação, mesmo informação boa, sobrecarrega o cérebro e detona a sua mente. E Isso é pior uma ainda, sabotagem com a própria saúde, gente. É simples. exatamente. E Aquela quando a, série que você acha maravilhosa, que você não consegue dormir, aquilo é uma sabotagem. É. E a Netflix e o Prime e companhia, não sei se você sabe, eles têm alguns, o Pedro Calabres gosta de falar isso, eles têm alguns dos melhores neurocientistas e neuropsicólogos por trás para saber como te fazer pular de um para outro É isso. durante horas, dias, É sabe? isso. Agora, Aquela série que o episódio termina te botando na cuca do. Cara, não posso parar agora, que eu tenho que ver. Aquilo é uma sabotagem, gente. aqui em casa, eu e a Kátia, minha esposa, a gente assiste assim, a gente vai pro próximo, assiste os primeiros 5 minutos, 10 minutos, aí você fecha a curiosidade da trama, quer dizer, o gatilho não serviu, e a gente para e recomeça no dia seguinte. Ah, miserável, como diria ela. Bom, as duas últimas dicas que eu queria mais era perguntar para você. Primeiro, parar de seguir gente idiota, porque hoje em dia dizem que só existe influencer porque existe idiota.
Eu sou da época onde influencer era o cara que ele tinha tanta experiência e prática e resultados numa área que ele naturalmente falava muito daquela área e influenciava naquela área. Hoje em dia a pessoa paga durante alguns meses para ganhar status e depois ela passa a influenciar os outros em tudo. Ela virou o guru. O que você acha disso? Você que é um cara que conquistou a sua influência com Eu acho que mérito. influência, para mim, é Jesus Cristo, que ensinou com exemplos e está aí até hoje. O resto é bullshit. Então, viram, gente? Não siga influencer, siga conteúdo, não siga mensageiros. Siga mensagens boas. E por último, que eu tinha anotado aqui para a gente discutir. Você conhece o Pedro Calabres, que é do canal Neurovox? Conheço. Deixa eu te falar, para mim é o melhor canal de desenvolvimento pessoal e neurociência do Brasil, sabe? E ele colocou o seguinte: nunca compare os bastidores da sua vida com o palco dos outros. Principalmente o photoshopado e cheio de filtro da internet. Que a gente deveria olhar a vida dos outros na internet para se inspirar, para pegar dicas de como que a gente vai construir o nosso caminho, não para ficar comparando uma vida photoshopada, que não é a verdadeira, com a nossa real, olhando para o dia a dia e falando, caramba, olha como eu sou uma porcaria e companhia. Então, É. inspirar-se em bons exemplos e não se comparar com os outros. Eu queria que você contasse o teu exemplo, porque eu acompanho você desde que eram ali 130 mil seguidores, há Hum, 2 anos e pouco atrás. Não sei se você lembra por disso. Quando você hum. me chamou para a primeira live, você tinha É, 130 mil seguidores. E agora você no, tem 1,4 milhões. É, o que você fez nesse quesito, em termos de inspiração ou de comparação, para chegar onde chegou? na verdade, eu gosto muito dessa tua colocação da comparação, porque hoje a gente tem um monte de pessoas que postam coisas vazias o tempo todo, né? E a gente acaba consumindo isso, e como a gente falou em sabotagem, é muito isso que acontece. Você consome uma foto de alguém que está muito bem, que está feliz, que emagreceu, mas que por trás está. Você não sabe o que está acontecendo, porque ela só posta as coisas bacanas. E aquilo ali, em vez de virar uma inspiração para você, vira um motivo de ansiedade, de depressão, porque que os outros, está todo mundo conseguindo e eu não consigo, porque tudo para todo mundo dá certo, para mim não. E aí eu queria só emendar, né, no que o Ícaro falou e dar uma outra dica para você desapegar do que você está consumindo. Eu quero te dar um exemplo. Acho que todo mundo tem no WhatsApp o grupo da família, não tem? O grupo da família, da minha família, fica com as notificações paradas. Porque eu sei que tem um monte de coisa lá que chega notícia de desgraça. Ah, teve um tsunami, não sei aonde, morreu, não sei. É isso, o bom dia da minha família. E aquilo me faz mal. E eu sei que quando realmente precisarem falar comigo, vão me ligar. Então, eu não vejo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, essa hombridade de abandonar aquilo que está te fazendo mal. Se você entende que aquele negócio não está te fazendo bem, seja, mas eu tenho que estar. Sai. Abandona o que tá te sabotando hoje. Porque essas coisas, eu acho super válido o ser humano se comparar. Eu acho que a comparação ela é saudável, você se comparar. Mas nunca se comparar para te deixar para baixo. Não, se comparar o que eu tenho que fazer, baby steps, para chegar lá. Essa comparação é saudável. Então, eu acho que a grande dica aqui é isso, que você pare de consumir coisas que não estão te fazendo bem. Tudo que você tem no teu celular aí, você ou consegue apagar, ou consegue parar de seguir, ou parar de notificar. É uma escolha. Sabe como uma frase que exemplifica muito isso, Marcelo? É: nunca termine de ler um livro ruim. Essa frase eu adoro ela. Um livro ruim é aquele assim, você leu, gastou tempo e energia ali, 10, 15, 20 páginas, é ruim. Você nunca deveria se obrigar, não, se eu comecei, eu tenho que terminar. E isso
para o seu padrão de hábitos de vida, para um relacionamento tóxico, para um curso, para um. Gente, seu tempo e sua energia nesta carne aqui são finitos. Então você precisa gastar com coisas que prestem. Não termine um livro ruim. Livro ruim é para você interromper e começar outro quando não deu. Agora, óbvio, você não vai julgar que um livro é ruim depois de uma ou duas páginas, né? Também tem essa, né? É isso aí. Bom, E livro bom, ó, eu tenho uma dica, eu gosto muito dessa dica. Sabe como é que eu assisto meus filmes, Icaro? 99% dos filmes, eu vejo muito pouco tudo, né? Mas eu assisto, eventualmente eu assisto um filme. Sabe meu critério para assistir filme? ó, Bons atores. Eu olho assim e falo assim, pô, o Morgan Freeman está no elenco. Deve ser bom. Então, eu acho que isso serve como referência para você se guiar aí na sua vida também. Não vá às cegas, vá com pessoas que você realmente viu, acompanhou, sabe do que está fazendo. Você está vendo, está assistindo aqui o Ícaro e eu falarmos durante mais de uma hora, porque tem um monte de gente lá por trás que fala, pô, isso é legal, isso é bacana. Então, o que você desconfiar que não é bacana, ó, mete o pé. bom, então, para os recados finais, o que você quer falar? Ou eu Eu tenho quero, eu alguns quero, eu anotados? quero convidar o pessoal a. Não sei se é segredo, se pode falar. Eu acho que não vou falar nada, não. Porque ano que Não? vem tem um negócio legal pra caramba que eu tô sabendo que vai acontecer. É, eu também sei, né? Mas eu não quero, não sei se você vai querer revelar para o pessoal ou se vai ser uma live de abertura só no mês que Não. vem. Eu acho que quem gosta da gente vai acompanhar e vai ver de perto o que a gente vai fazer juntos em 2026. Tamo junto, vai ser top. Gente, vai ser muito bom mesmo. É Bom, isso, meu amigo. o que fazer agora então? Vou dar um resumo. Primeiro, assista essa live mais vezes. Eu anotei aqui para não esquecer, tá? Para realmente aprender o que a gente falou aqui, refletir sobre tudo isso e sobre como você vai planejar, adotar e mudar o necessário. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Você saiu daqui com conhecimento. Agora falta ação. Ninguém vai fazer por você. Problema não se resolve sozinho. E se você não resolver, geralmente ou alguém vai ter que resolver por você quando possível, ou ele piora. 3. Olha o Tenha borracheiro melhores aí. hábitos de vida. Isso é o básico. 4. Elimine toda a sabotagem possível. Vai eliminando da sua vida. 5. Expanda o conhecimento necessário para seguir em frente melhor. Faça aprimore o necessário, faça melhor e mantenha-se fazendo o que dá certo. Isso é disciplina. E o mais importante, né, Marcelo? Comece hoje, agora. O que você deixa para depois, a partir de 2 de janeiro, a maioria não faz. Procrastinação crônica. É. O que acaba com a chance de sucesso de qualquer pessoa. Você vai ver que nenhuma das pessoas de sucesso no mundo, nenhuma, tinha o defeito procrastinar. É isso. Doutor Ícaro, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa valiosa. Claro que a live vai ficar salva, a gente vai deixar salva aqui para você ver, rever. Entra lá no site Domine Sua Saúde e baixa o livro do Ícaro, que vale muito a pena. Doutor Ícaro, é isso. E para Um os meus grande seguidores abraço. aqui, sigam o Marcelo, viu? Porque vale muito a pena. Marcelo, obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. A gente vai Amém. se É falando. nóis. Um abraço. Fica com Deus, doutor. Você Tchau, também. galera. Até mais. Beijo.